Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 47 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, 31 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 31 de outubro, terça-feira, o último dia do mês de outubro. Estamos nos despedindo aí do 10º mês do ano de 2023, caminhando já para os 2 últimos meses, né? O final do ano logo está chegando. E é isso aí. E você? Já colocou os projetos em dia? Lembra o ano passado? Fez as promessas. Começou alguma coisa? Se começou, muito bem. Se não começou, tem 2 meses agora para você fazer algo e dar início aí aos seus projetos. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! A chuva deu ar da graça durante a madrugada de forma leve e o dia segue quente, abafado, né? E vamos à previsão aí que com certeza finados tragam um pouquinho de chuva e fim de semana também um pouco mais de água nessa primavera tão molhada, né? Essa é a grande questão. Terça-feira, de volta conosco César Martins, nos comentários, nos controles e na direção, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Marcelo, bom dia. Maria Clara, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Você foi cirúrgico aí, né? Tem feito um calor. Na verdade, desde o final de semana, apesar da chuva, a temperatura tem sido elevadíssima. Eu lembro que ontem eu reparei muito bem nisso. Eu estava chegando em casa por volta de umas 10h30 da noite. Pô, o marcador do carro estava marcando 27 graus de temperatura às 10h30 da noite, né? Então, e aí já viu, né? Ar-condicionado, pico de energia. Exatamente. Então, assim, o calor tem sido, de fato, aí muito excessivo. Apesar de uma chuva que não dá uma trégua nunca, o calor tem sido excessivo. E a questão do ano, eu acho que praticamente a gente está em dezembro, porque começa novembro, os 3 feriados estão... um é na quinta, outro na segunda. Então são todos feriados que vão se prolongar. E dias úteis, de fato, a gente vai ter muito pouco. Então, de agora para dezembro é um pulo, mas muito rápido. Se para a vida pessoal já é difícil essa questão imagina para a condição pública, né? Que tem essa máquina que não é tão dinâmica. Você imagina qual vai ser a dificuldade 2 últimos meses. Quer dizer, tem muita coisa que não aconteceu e não vai acontecer ainda esse ano. Nós vamos estar falando sobre algumas coisas aqui, o impacto e tudo mais, no Virtual News de hoje. Vamos às principais notícias, vamos à pauta do Virtual News. Principais notícias desse dia 31 de outubro. Israel diz ter atacado homens armados do Hamas dentro de túneis de Gaza. Grupo de empresários entrega proposta para melhorar acesso ao crédito. PGR recorre contra a atuação de Moraes como assistente de acusação. Impacto da inteligência artificial nas eleições e no jornalismo são temas de debate nesta terça-feira. Haddad reafirma compromisso fiscal, mas aponta a erosão de receitas. Dólar sobe para 5,04 após fala de Haddad sobre meta fiscal. Aí essas são as pautas, as matérias da pauta do Virtual News de hoje. Tem muita coisa aí, nós vamos falar sobre o ministro, sobre essas situações aí, o impacto, né, das falas do ministro ontem. Mas antes, vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco.
para não passar em branco. O Estadão, Haddad sentiu o golpe, mas não deu o braço a torcer e culpou STF e Congresso. Estadão, governo discute plano para oferecer crédito à população mais pobre. G1, Exército e PM faz operação conjunta em Guarulhos em busca das últimas 4 das 21 metralhadoras furtadas em quartel em Barueri. R7, Banco Central começa a reunião que vai derrubar a taxa básica de juros a menor nível em 1 ano e meio. Broadcast, taxa de desemprego fica em 7,7 no trimestre de setembro. Isto é, Netanyahu descarta cessar fogo com Hamas em Gaza, onde combates se intensificam. UOL Notícias, Bolsonaro queria esconder alvos da PF no Alvorada, diz Cid em delação. O Globo, 1 ano após a eleição, polarização persiste, mesmo com Lula tentando atrair segmentos bolsonaristas. Jornal do Brasil, Bradesco responde a 42 mil processos na Justiça do Trabalho. É absurdo, reclama o CEO. Tá aí, essas são as manchetes. César, vamos começar com essa aqui a respeito do presidente Lula, que é do Globo, que após 1 ano de eleição, polarização persiste, mesmo com Lula tentando atrair segmentos bolsonaristas. Água e óleo não se misturam. Tem jeito. E a gente tem visto isso aí desde da eleição passada, quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, ele venceu as eleições, o país criou uma polarização. A última eleição foi muito claro, isso foi muito claro, foi praticamente 50% para cada um dos votantes, fora quem não votou, que se absteve. Então, quer dizer, a gente continua, a gente tem esse perfil de polarização, e isso não é interessante, seja para a democracia, seja para as relações pessoais, de fato, né, da população, seja para o ambiente político, porque a gente não consegue fechar consenso em nada. É sempre um contra o outro. Então, se eu escolho o amarelo, você tem que ficar com o branco. Se eu escolho o céu azul, o outro prefere o céu nublado. Você nunca fecha consenso, porque virou uma guerra de torcida. Então a gente não tem buscado mais o que é de fato o melhor para o nosso país, o que é de fato interessante para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como país. A gente tem buscado o que é defendido por cada torcida. E isso a gente engloba inclusive o discurso do governo. Então, tanto do governo quanto da oposição. Ponto. Assim, o discurso de quem deveria estar liderando a harmonia continua sendo de polarização. Então, não tem como o resultado ser diferente. Eu gostei dessa manchete do Globo. Passado 1 ano e a situação ainda... Né? É isso aí. A da Broadcast, taxa de desemprego fica em 7,7 no trimestre até setembro. Quer dizer, setembro, agosto, julho. Sim. 7,7. Quer dizer, é um número alto. Assim, o que pelo menos, dada a condição econômica que a gente tem vivido, assim, a insegurança, o dólar disparando de novo, eu tenho minhas dúvidas se após o anúncio do déficit fiscal, se a entrada em 2024 sem as contas, sem um orçamento equilibrado, se a taxa de juros de fato vai chegar a esse menor nível, como se espera. Como se esperava, ao menos, desde a última reunião do Copom. Então, eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver como é que vai ser a reunião. Agora, 7,7 ainda é razoável, tendo em vista toda a situação econômica do país. E essa insegurança. Podia estar pior. Os investidores ainda segurando, porque... aí é que tá. A promessa, desde o início do ano, era de déficit zero e de entrar com um orçamento equilibrado para 24. A gente vai terminar o ano com rombo. E vindo de 22 para 23, a gente tinha um crescimento muito bom, economicamente falando, para o Brasil. Não comparado ao mundo, não tão bom, mas para o Brasil foi um crescimento muito bom. Agora a gente entra em déficit de novo. Então, quer dizer, a gente sai de uma curva crescente... Sai da ascendente para descendente. O que é péssimo, né?
Aí chama a atenção aqui a matéria do Estadão: o governo discute plano para oferecer crédito à população mais pobre. Precisa de emprego. Crédito é bom, mas o que adianta crédito se não tiver como pagar? Ô Márcio, assim, eu vou além. Tem a questão, claro, que a gente precisa da dignidade, a gente precisa da condição das pessoas terem acesso e não só tomar crédito geralmente elas tomam crédito para pagar dívida, para pagar, e aí você vai continuar tendo dívida. Como a questão é que tá, não só a questão do emprego, mas especialmente o giro econômico, e que isso não acontece. Por quê? A gente está com a economia de novo, câmbio em alta, insegurança fiscal, o presidente deixando claro que não vai mexer em investimentos, mexer em despesas, quer dizer, não vai, o equilíbrio que o ministro defendeu e queria tanto, o próprio presidente falou que não vai haver. Então, economicamente fica difícil o mercado dar condição de mais vantajosidade para a população consumir produtos, serviços. E aí, por mais que você tome crédito e queira crescer de alguma forma, você vai ter mais dificuldade. Porque todo investimento fica mais difícil, fica mais caro, fica mais menos seguro. Então, o giro econômico é comprometido. Então, eu acho que se a gente não tiver uma decisão, primeiro, combinada, assim, eu já falei isso em alguns outros momentos, repito, a impressão que eu tenho é que o governo não trabalha junto, não está no mesmo lugar. A impressão que dá é que, tá um na China, o outro na Arábia Saudita, o outro aqui no Chile, aí tem um que está no Brasil, porque não há um sincronismo nas falas, nas decisões, não há planejamento. Parece de governo. Não há diálogo, né? Não há a engrenagem não tá encaixada, Márcio, porque não há. Aí é que tá, a gente tem um ministro defendendo, desde que o projeto do arcabouço foi para votação, não, equilíbrio, é déficit zero, já estamos trabalhando, está tudo alinhado, ministro do planejamento, a mesma coisa. Aí o presidente vai lá e pá, não vai haver corte, o déficit zero é praticamente impossível. Pô, então peraí. Ou alguém está enganado, ou alguém está mentindo, ou de fato não há planejamento, não há conversa, não há ajuste entre os próprios governistas. Combina com os russos, né? Então. Combina com os russos. Não é a gente que ri, mas não dá pra fazer. Não tem. É assim, tem. E você percebe que toda a ação tem sido... Assim, a impressão que nos passa, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que realmente o planejado saiu fora do que estava ali, mas a impressão que tem é que cada decisão que acontece para apagar incêndio e não de forma organizada, planejada. É como se você estivesse navegando por águas que você não conhece e você não tem um mapeamento disso. Então você vai enfrentando de acordo com cada obstáculo que vai aparecendo. E não é bem assim que a gente quer que o Brasil seja navegado, né? Seja dirigido, perdão. Jornal do Brasil, Bradesco responde 42 mil processos na justiça e CIO acha que é um absurdo, reclama o CIO. Reclamar, como é que absurdo? Depende, né? Quais são os processos? De que forma é isso? Eu nunca vi banco reclamar de ter... Ou o banco quebra, ou então ele tem lucro. Porque a gente só... Banco quebrou. Tudo bem, aí alguém recolhe, outro pega, outro junta e deixa lá. Mas tem lucro, os caras têm sempre lucro todo ano, principalmente nos grandes bancos. Absurdos, né? Gigantescos. Houve alguns... Assim, o Brasil passou por um momento muito difícil na questão da legislação trabalhista e que ela sempre favorecia demais o reclamante, geralmente o trabalhador. E houve um ajuste, porque muitas reclamações dessas eram infundadas e tal. E com esse ajuste, assim, o custo para o reclamante que não tinha argumento, que de fato não conseguia mostrar que havia... Da ação, exatamente, ele começou a arcar com custo. Peraí, você pode
Você pode perder, falar o que você quiser. Agora, se você não contar com a verdade ou reclamar do que você acha que deveria ter e não que de fato a lei diz que você tem direito, você vai ter um custo a pagar. E aí começou assim, em especial a tecnologia, a inovação, o acúmulo de serviços, mas isso não é em banco, isso é de forma geral no mercado de trabalho. Faz com que o Brasil precise de uma reforma trabalhista muito ampla para organizar direito essa questão, trabalho híbrido, jornada de trabalho, a tecnologia, o lance de responder e-mail, responder WhatsApp, fora da hora de serviço. Então a gente precisa modernizar a legislação, o regramento, assim como modernizou a operação. E, de fato, muitas reclamações vão acabar ocorrendo porque a gente ainda não conseguiu alinhar como, na prática, tem necessidade de operacionalizar as atividades e o que está escrito em lei, o que está como a regra. Entendo que muita gente também reclama, assim como muito trabalhador também reclama do acúmulo de serviço, enfim. E assim, banco também é pressão 100%, né? Sim. Pressão o tempo todo. Vamos à pauta do Virtual News. 10 horas mais 7 minutos. Bom, vamos falar sobre Israel, essa questão de terem atacado, né? Essa madrugada e também na manhã dessa segunda-feira, as localidades onde o Hamas estava operando, inclusive túneis debaixo de Gaza, né? Sim. O exército de Israel vem com ofensiva terrestre agora, o que todos temiam, e o número de vítimas subiu bastante. Vamos às informações. Israel diz ter atacado homens armados do Hamas dentro de túneis de Gaza. Israel diz que suas forças atacaram homens armados do Hamas dentro da vasta rede de túneis dos militantes sobre Gaza, depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou os apelos pela suspensão dos combates para aliviar o agravamento da crise humanitária. Os túneis são um objetivo primordial para Israel, à medida que expande as operações terrestres dentro de Gaza para eliminar o Hamas. As forças de defesa de Israel, combinadas, atingiram aproximadamente 300 alvos, incluindo mísseis antitanques e postos de lançamento de foguetes abaixo dos poços, bem como complexos militares dentro de túneis subterrâneos pertencentes a organizações terroristas Hamas, disseram os militares israelenses em comunicado. Os militantes responderam com mísseis antitanque e tiros de metralhadora, acrescentou. Os soldados mataram terroristas e direcionaram as forças aéreas para ataques em tempo real contra alvos e infraestrutura terrorista, disseram os militares israelitas. As forças israelenses também bombardearam Gaza durante a noite em ataques aéreos, marítimos e terrestres, atingindo áreas do noroeste, onde as tropas israelenses operavam no terreno. As autoridades de saúde de Gaza afirmam que 8.306 pessoas, incluindo 3.457 menores, foram mortas em ataques israelenses desde 7 de outubro. Autoridades da ONU afirmam que 1,4 milhões da população civil de Gaza e que cerca de 2,3 milhões ficou desabrigada. As informações são da agência Reuters. César, conflito, a gente vem falando, agora começa a pior parte, que é a invasão por terra. O Hamas libertou 4 reféns, disse que teria mais reféns para se libertar, mas que não estão de posse dele também, que outras facções acabaram também efetuando sequestros. O Hamas foi para a Rússia, representantes do Hamas, para falar alguma coisa, falaram lá com Putin a respeito de cessar-fogo, de alguma coisa parecida. Israel não abre mão e está invadindo e quer resgatar os seus reféns e quer aniquilar o Hamas. Essa é a condição. Houve o 7 de outubro, a intenção do Hamas, que todos já sabem, sequestrou, matou e deu início a toda esse conflito que já se arrasta aí para mais de quase 8.400 vidas perdidas, só em Gaza. Fora de Israel. Nós estamos chegando à beira das 10 mil vidas que foram ceifadas nesse conflito. A promessa de Israel foi essa, né?
que não iria, que quando começasse a ofensiva, não iria parar enquanto não aniquilasse o Hamas. Esse extremismo com a justificativa religiosa, porque para mim é só a justificativa, né? Religiosa porque não há fé própria. Sua fé não pode fazer com que você odeie tanto o outro a ponto de matar e a ponto de atrocidar, como vimos aí, decapitando bebês inocentes. Porque se ainda está ali quem está guerreando, os Soldado contra soldado. Mas pessoas inocentes, crianças, jovens, adolescentes, no meio de uma festa. Então, assim, foi um nível de crueldade absurdo. Então, a gente só pode entristecer, só pode realmente lamentar e rezar para que isso acabe o quanto antes, porque assim como morreram muitos inocentes na parte de Israel, não tenho a menor dúvida que na Palestina estão morrendo muitos inocentes também. Crianças, as fotos que chegam realmente se chamam. Assim, é importante. Aí onde eu te falo mais uma vez, Márcio, é até curioso fazer esse comentário, porque onde a gente fala mais uma vez o que a gente falava há pouco. Parece que o governo não tem se conversado, porque a declaração que o presidente Lula fez nos últimos dias agora, realmente é de quem não tem sequer acompanhado junto com o seu ministro de defesa o que está acontecendo na guerra. Porque ele fazia uma declaração oficial dizendo que Israel tem que libertar reféns, mas que refém que tem em Israel? Se na verdade quem sequestrou e mantém reféns é o Hamas, são os membros na Palestina e não em Israel. Então aí realmente você percebe que o governo está totalmente desconfigurado, né? O que chama a atenção nessa questão do conflito, porque o Brasil, hoje é o último dia de que preside o Conselho de Segurança da ONU. Sim. E a China assume, né? A China é um dos países que são dos países menos fixos ali do Conselho, que tem o poder do veto, a votação do veto. E muitos se imaginam, a ONU vai continuar, porque não é porque o Brasil saiu da presidência que o conflito não se tem mais recuperação. Sim. Não, muito pelo contrário. Agora a China assume e vem aí uma conversa China, Rússia, Estados Unidos, com certeza, porque esse conflito está afetando a todo mundo. Tem gente que está vendendo arma. Claro. Né? Mas, e acima de tudo, estão perdendo vidas. E tem também um corredor com ajuda humanitária que precisa chegar. O que chegou até agora é insuficiente. Israel avisa, vão para o litoral, vão para o outro lado da cidade que nós vamos atacar. Tudo bem, mas as pessoas não têm como se locomover, não tem como sair. Não, e a própria ofensiva terrestre dificulta muito mais aí a ajuda humanitária, né? Porque é difícil, a ajuda humanitária ela não vai chegar, ela vai chegar exatamente por terra, ela vai estar ali atendendo as pessoas em terra. E aí você tem uma guerra acontecendo além de soldados, seja nos túneis ou seja nas ruas da faixa de Gaza. Como é que você consegue ajudar de forma eficiente os inocentes? E aí que tá, como é que eles se locomovem em meio a uma guerra que não para? Daqui a pouco vão sobrevoar o espaço aéreo e vão começar a lançar os mantimentos, né? Sim. É o que vai acontecer. Bom, vamos torcer para que esse conflito encerre o mais breve possível, né? Porque a preocupação são com os civis. Isso não aí. tem nada a ver com o conflito, que ninguém apertou botão nenhum do Hamas e que acaba sofrendo muito com esse impacto da guerra. 9 horas mais que 10 horas, né? Estou aqui com 10 horas mais 15 minutos, e ontem um grupo de empresários conversou com o presidente Lula, micros e pequenos empresários conversou com o presidente Lula, pedindo auxílio aí para ver essa questão da condição de empréstimos, se o governo pode ajudar, pode auxiliar. Vamos acompanhar aí a reportagem da Agência Brasil. Grupo de empresários entrega propostas para melhorar acesso ao crédito. Os integrantes do Grupo de Trabalho de Crédito e Investimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão,
entregaram nesta segunda-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva 12 propostas para aprimorar o acesso ao crédito no Brasil. As propostas serão analisadas pelo governo federal. Na reunião, Lula defendeu a ampliação do acesso ao crédito para o crescimento econômico e para o desenvolvimento do país e enfatizou que o crédito deve estar disponível a todos aos perfis de empreendedores. Crédito para o grande, para o médio e para o pequeno. E para o pequeno do pequeno, disse ele. Participaram do encontro empresários, dirigentes e bancos e representantes de entidades do setor. Também participaram da reunião o vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França. As informações são da Agência Brasil. Crédito para o grande, crédito para o médio, crédito para o pequeno, crédito para o pequeno. Ou seja, crédito para a grande indústria, para o setor que move o país também, crédito para a indústria de menor porte, que também move o país, crédito para a microempresa, que também move o país, e crédito para as MEIs. Que a gente sabe que as MEIs nasceram, a maior parte, né, devido à pandemia, essa questão do desemprego, toda essa situação, as pessoas foram empreender. A diferença entre empreendedorismo no Brasil é que você empreende pela necessidade, sem ter estrutura, se você começa a trabalhar e vai tentando desenvolver a sua estrutura e vai seguindo, conforme a possibilidade, ou então você tem um planejamento. Essa segunda opção é bem pequena, né? Poucas pessoas fazem o planejamento. A necessidade faz com que as coisas aconteçam da forma real. Afinal de contas, o pão de cada dia tem que estar na mesa, né? Então, a necessidade é essa. César, 12 propostas. Eu não tive acesso às propostas, mas pedindo crédito, liberação, eu espero, né, que possam ser atendidos aí, já que o BNDES olha para tanta gente, que olhe também para o microempreendedor de forma mais célere, né, menos burocrática. Olha, Márcio, eu tenho... eu recebo um avalanche de crítica quando eu faço isso, mas uma coisa que eu não me furto a fazer é de dar a minha opinião. Uma das coisas, assim, não estou aqui para levantar bandeira de que partido é melhor, de que governo é melhor, de que governante é melhor, mais simpático. Agora, algo que eu sempre discordei da maneira de governo do governo Lula, seja nos anos, nas últimas gestões em que ele assumiu o governo, seja agora, essa ideia de que liberar crédito é algo que vai resolver o problema do país. Não, vamos dar crédito para todo mundo, que dando crédito para todo mundo, tá tudo resolvido. Não, vamos dar crédito para mesmo a classe média baixa, classe baixa, para viajar, a gente parcela em 350 vezes. E isso não é dar condição das pessoas viverem com dignidade. Isso é dar dinheiro para um prazer imediato que vai ter uma consequência futura. E tanto é que logo depois da saída do presidente Lula da presidência, a gente teve aí um caminhar aí nos 2, 3 anos seguintes que nunca se houve tanta entrega de veículo por falta de pagamento, tanta perda de imóvel por falta do pagamento de financiamento e tanto cidadão endividado e sem condição de pagar. Tanto é verdade que a gente precisou fazer desde 2, 3 anos para cá, a gente tem feito aí praticamente todo ano campanhas para redução, para eliminação de dívidas, para renegociação, porque a população não tem condição de pagar. Essa ânsia em liberar crédito, eu não vejo problema em liberar o crédito, Márcio. Veja só, o problema não é o crédito, assim, porque a coisa mais normal do mundo, mesmo em mega empresas, para expandir, ele toma o crédito
E com o aumento da sua receita, ele vai fazendo a quitação. A minha preocupação é liberar crédito sem a devida garantia, sem o devido estudo, sem o devido planejamento. Porque aí você está liberando dinheiro e aí você atrapalha quem empresta, porque ele não vai ter um recebimento periódico que deveria acontecer, então o planejamento dele foge. Assim como você acaba também com a empresa, com o cidadão que não consegue se organizar e fazer os pagamentos. Me preocupa ainda mais o projeto aprovado ontem, enviado, né, agora para sanção, que é o marco das garantias. E que muda a forma com que a garantia de bens móveis, bens como veículos e imóveis acontece. Antes você tinha um imóvel de 200 mil, você tinha uma dívida de 50. Esse imóvel ficava alienado àquela dívida enquanto você não pagasse a dívida. Agora não, agora a tua dívida é de 50 e o imóvel vale 200, você pode contrair mais dívidas, mais empréstimos, mais 150. Até o valor total do imóvel. Só que esquece nesse meio tempo que quando você contrai dívida, você tem os juros. E aí se torna... Exatamente. Aí, o imóvel você tinha a dívida de 200, você tinha a dívida de 50 com o imóvel de 200, quando, eu não tenho condição de pagar. Na negociação, você teria o valor para quitar a dívida. Se você usa o teu imóvel que vale 200 para pegar 200 emprestado e você não conseguir pagar, você vai entregar o seu imóvel e ainda vai continuar devendo. Então, Márcio, a minha preocupação nessa ânsia de sair liberando dinheiro achando que isso vai resolver o problema do mundo é o que me assusta. Porque a gente já viu isso acontecer. A leitura é como se fosse um consignado. Peraí, eu ganho 10 mil, eu posso contrair dívida 30%. Até 3 mil eu posso contrair dívida. No imóvel, até 40% do imóvel. Passou disso, eu não posso contrair mais dívida. Como é que você usa 100% do imóvel para pegar 100% de dinheiro? O dinheiro vai ser emprestado sem juros. Faltou aula de matemática aí, né? Faltou aula. Essa questão, Márcio França está lá tentando fazer esse novo ministério aí, né? Que foi criado para esse deslanche, já começando agora, cuidar da micro. Toda vez que fala de micro e pequena empresa, eu lembro do AFIF. E essa questão dessa busca aí pelo equilíbrio. Realmente, para esse setor que tanto emprega e que saia da informalidade mais pessoas, mas que tenha um planejamento e uma condição tem que ser, de sobrevivência financeira. Márcio, tem que ser organizado, assim, como eu falei, precisa haver uma reforma trabalhista, porque, assim, engloba tudo. Você pega uma pequena empresa que o camarada tenha 10 funcionários ali empregados. A reforma trabalhista dá uma melhor condição, não só do trabalhador se organizar e atuar na sua frente, ter a sua dignidade ali, assim como o empregador organizar, remunerar bem, de forma justa e merecida ao seu trabalhador, sem comprometer a saúde financeira da empresa. Que é um então problema. Não é só dar dinheiro que vai resolver o problema. Dar dinheiro para quem não está conseguindo, você tem que dar estrutura. Você só aumenta a dívida, exato. Você dá dinheiro a quem não está conseguindo se organizar e ter uma vida alinhada, planejada, você só vai fazer o camarada ter um problema ainda maior no futuro. Você tem que ter quem venda um produto e quem compra o produto. E se há um problema aí direto nessa frente, a dificuldade para quem o prestador de serviço é muito grande. 10 horas mais 25 minutos. Bom, todos lembram do caso do ministro Alexandre de Moraes e familiares que foram agredidos em um aeroporto em Roma, né? A PGR está entrando no caso agora e questionando que o Moraes faça parte do processo de uma outra forma. Vamos às informações. PGR recorre contra a atuação de Moraes como assistente de acusação.
A Procuradoria-Geral da República, PGR, recorreu na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão que admitiu o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares como assistentes de acusação no inquérito que apura as supostas agressões ao seu filho Alexandre Bassi de Moraes na Itália. Em julho deste ano, o ministro e seus familiares foram hostilizados por brasileiros que reconheceram no aeroporto de Fiumicínio. É isso? Fiumicínio, em Roma, quando ele regressava ao Brasil. Segundo Moraes, o grupo ofendeu e agrediu fisicamente seu filho, que, de acordo com ele, levou um tapa no rosto. O caso é investigado pela Polícia Federal. No recurso enviado ao Supremo, a Procuradora-Geral interina, Eliseta Ramos, pede que o ministro Dias Toffoli reconsidere a decisão que autorizou Moraes a atuar como assistente de acusação. Para Eliseta, a medida é ilegal e se trata de privilégio. No entendimento da procuradora, não há previsão legal para a atuação de vítima ou representante na fase de investigação. Não há figura do assistente de investigação e nem é possível dotar com que esse privilégio especial quaisquer das autoridades como for por prerrogativa de função nessa Suprema Corte, afirmou a PGR. Eliseta Ramos também contestou a decisão de Toffoli, que manteve em sigilo o vídeo enviado por autoridades italianas à Polícia Federal, que comprovaria as agressões ao filho de Moraes. A mídia deve ser trazida aos presentes autos que não estão acobertos por sigilo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de excepcional restrição à publicidade. Não há necessidade de preservação de informações que assegurar a eficácia da investigação, tampouco o interesse da sociedade na limitação do acesso às imagens, concluiu a PGR. De acordo com a Polícia Federal, Moraes e sua família foram hostilizados pelo casal Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andréa Mantovani, e seu genro deles, Alex Zanata. De acordo com a defesa dos acusados, não houve agressão física, mas uma discussão acalorada entre os envolvidos. Não há data para decisão sobre o recurso. Bom, está aí a questão do Moraes. PGR dizendo que é privilégio, que não figura na lei a possibilidade de ele participar desta forma. E quer que volte tudo a como de fato, né? E as imagens sejam disponibilizadas, né? Por que não, né? Não corre em segredo de justiça, mostrem as imagens, faça o que determina a lei e está tudo certo. Se alguém cometeu excesso, se alguém passou do limite, se alguém ofendeu, se alguém descumpriu, se alguém adentrou ao direito do outro, né? Aquela coisa do quadrado, né? Você invadiu o meu quadrado, responsabilidade sua agora, né? César. Bom, Márcia, a gente também já comentou sobre isso aqui algumas vezes e seremos repetitivos. Nunca houve um protagonismo tão grande dos ministros, não é do Supremo, hein? Não é da instituição Supremo, mas dos ministros que ocupam os cargos como ultimamente. E ultimamente, assim, a gente também não fala da última década, não, estamos falando aí dos últimos de 3, 4 anos para cá. A ponto da população conhecer pelo nome e sobrenome os ministros e verem esse tipo de atitude acontecer a cada momento. Em que outro processo, em que outra situação, não vamos nem falar de um ministro, um advogado atuaria como assistente de investigação? Em qualquer outro momento a decisão seria essa. Não cabe você atuar dessa forma, seria um privilégio. Então, assim, a Polícia Federal já não está fazendo a investigação. Então a Polícia Federal vai fazer a investigação, vai trazer o caso e as partes farão acusação e defesa. Não, ele pede um outro ministro, que é colega, autoriza, coloca em segredo de justiça provas que não, de um processo que não é segredo de justiça. Então, sim, a gente só tem que realmente parabenizar a coragem da procuradora que
dessa forma se expressou e ela só colocou, na verdade ela só deu luz ao que de fato precisa acontecer. Buscou na lei uma interpretação e está colocando. Exato, né? então na verdade ela não está inventando a roda, ela só falou, olha gente, isso não cabe. Não funciona, Isso não não existe. cabe, isso é um privilégio, isso é um abuso, isso o sigilo é desnecessário, então ela só deu luz ao que de fato Traga, mostre, não tem por que ter já sigilo. está determinado. Agora, o problema é que cada assunto que envolve o Supremo, eles tratam como uma novidade e cada um eles querem dar um direcionamento que melhor os agrade. Sim, eles estão ali para seguir o que a lei diz, de forma curta, grossa e objetiva. Eles sequer deveriam aparecer tanto quanto aparecem. Só que, eles estão legislando de uma forma que realmente eles estão tomando o lugar das outras instituições. O que chamou a atenção. Bom, Gilmar Mendes já disse, né? Estão querendo nos tornar comuns, né? Então, aí fica complicado. Então. Né? Vamos aguardar. 10h32. Bom, inteligência artificial, democracia, jornalismo. O Senado começou nesta terça-feira um debate sobre o tema, a preocupação do Senado com o tema inteligência artificial, democracia e jornalismo. Agora, lógico, observando o pleito do ano que vem. Vamos às informações. Impactos das inteligências artificiais nas eleições e no jornalismo são tema de debate nesta terça. Quais podem ser os impactos da inteligência artificial nas eleições? Quais são os desafios e riscos da IA? Apresenta a integridade jornalística e a democracia. Essas são as questões que poderão ser respondidas em audiência pública, marcada para esta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, terça-feira, dia 31. O debate está sendo realizado no âmbito da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, que analisa o projeto sobre o tema. Bom, César, preocupante a inteligência artificial, mas eles deviam abrir o olho com a inteligência do eleitor, que é mais preocupante ainda. Hein? Cada vez mais o eleitor está mais exigente, está mais atento, e com a questão da mídia, né, da internet, da pulverização das informações, do maior aumento de veículos de comunicação, isso chama muita atenção. Mas vamos focar na IA primeiro agora aqui, César. Márcio, eu acho que essa é uma preocupação que é um assunto que vai precisar ser debatido em todos os aspectos, né? Que tá no aspecto jurídico, no aspecto político, no aspecto médico. Aí você vê que já tem inteligência artificial atuando nos procedimentos médicos, etc. Então, quer dizer, precisa regrar de alguma forma, porque a preocupação é exatamente essa, né? A inteligência artificial está tomando espaço e resolvendo assuntos que antes ninguém poderia imaginar. E aí já se preocupa por que direção isso vai levar. Eu acho que a preocupação é válida. A gente está atrasado, porque a inteligência artificial já tem tomado conta aí de atendimentos automatizados, muita coisa, né? Exatamente, de N situações. Então, a gente, apesar de atrasado, pelo menos é válida, a preocupação é válida e necessária. Então, vai precisar sim se fazer um estudo, se fazer um trabalho, porque senão daqui a pouco a gente já vai ter discursos aí elaborados. Mas, assim, hoje em dia já acontece muito isso, já se vende o que sequer consegue entregar. Agora, com a inteligência artificial, isso vai ficar ainda mais. Só para ter uma ideia, quando você dá um Google em algum eletrodoméstico, em algo que você queira comprar, nas suas redes sociais isso vai começar a aparecer. Isso é uma forma o algoritmo, né? O algoritmo começa ali. A inteligência artificial também é o algoritmo, né? E também essa questão do atendimento, da utilização de vozes, da utilização de performance, tudo através, né? de tudo. A manipulação de vídeos, é tudo muito preocupante, né, Márcio? Porque, assim, é de fato uma inteligência artificial e que é muito complexa.
E aí chama a atenção para o pleito do ano que vem, o quanto isso vai ser utilizado. Mas é bom ter informação, mas a gente sabe, né? Vamos lembrar aqui de Santos Dumont, inventou o avião, para encurtar distâncias, para aproximar pessoas, e o pessoal usou para levar bomba. O Márcio, e assim, precisamos lembrar que a gente veio de uma última eleição, talvez as duas últimas eleições, em que o tema foi fake news. Sim. Aí você imagina já com esse modus operandi que tem tomado conta das campanhas políticas, aliado à inteligência artificial, que faz manipulação de vídeos, de vozes, de falas, assim, corremos o risco de ter uma mentira do início ao fim das campanhas. Isso aí, mentira com imagem e voz, né? É isso aí. Com personificação. O que é pior, exatamente. Então, realmente o debate é salutar. E que possamos ter o melhor nas eleições. O que eu não acredito, vai ter muita turbulência aí, mas tudo bem. 10 horas mais 37 minutos. Bom, o ministro Haddad afirmou, fez declarações aí referente ao déficit, nós começamos a falar no início do programa, isso mexeu com o mercado, trouxe uma instabilidade, um mal-estar, né, neste momento, e claro, déficit nas contas públicas. Havíamos dito, o orçamento de 2023 foi preparado pelo governo anterior e não comportava esse número de ministérios, todo esse aumento dessas pastas. O governo pode fazer aquilo que acredita ser melhor para o país dentro das políticas de Estado. Perfeito. Criou-se os outros ministérios, fez todas umas adequações, mas e o valor para isso? E como você adequa o orçamento a isso? Seus gastos públicos, seu déficit, como você adequa isso? No início do ano, nós tivemos toda aquela preocupação, no ano passado, no final do ano, e no início do ano, com a preocupação da manutenção do Bolsa Brasil, do Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família, e essa adequação se mantinha os R$600, se reduzia, de onde sairia o dinheiro, e de lá para cá vem se muito falando em arcabouço e também em reforma fiscal. O arcabouço já foi votado. O orçamento de 2024 já se encontra, né, no Legislativo. Deve sofrer algumas alterações ainda. Mas o país carrega aí, durante os últimos meses, um déficit. Vamos falar sobre isso agora. Vamos com as informações. Haddad reafirma compromisso fiscal, mas aponta erosão de receitas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ratificou o empenho do governo federal com o controle das contas públicas. Vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que tenhamos um país melhor, disse em entrevista coletiva em Brasília na segunda-feira. Segundo o ministro, não há da parte do presidente Lula nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Ele garantiu que ninguém está aqui afrouxando nada, querendo contornar nada, omitir informação. Haddad, no entanto, admitiu que há erosão de tributos por duas razões. Em função do abatimento sobre a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que, conforme permitido pela Lei Complementar número 160 de 2017 e por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, também naquele ano que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, recolhido pelas empresas. Esse gasto tributário está em um patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017 e que a repercussão está acontecendo agora, afirmou o ministro. De acordo com ele, o abatimento sobre a base do cálculo da CSLL e do IPJ, o Imposto de Renda, e também a contribuição social, no ano passado foi de 149 bilhões e a estimativa para este ano é de 200 bilhões. Quanto à decisão do STF, Haddad não informou o volume total de recursos perdidos, mas citou como exemplo o caso de uma empresa fabricante de cigarros que, com o veredito da Suprema Corte, ficou com um crédito de 4,8 bilhões que serão deduzidos de tributos que deveriam ser recolhidos. O ministro evitou citar o nome da empresa, mas disse ter uma agenda com o Supremo para corrigir distorções. Preciso de apoio político, preciso do Congresso, preciso do Judiciário. Tenho tido até aqui a colaboração tanto de um quanto de outro. O ministro revelou já ter tratado do problema da erosão fiscal com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso.
e com o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira. Isso é uma coisa que precisa ser feita pelos três poderes. Não é só a área econômica e o executivo. Bom, eu entendo que só uma coisa só, né? Está em tramitação no Congresso a medida provisória 1181, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente da subvenção para a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. De acordo com a Haddad, a iniciativa corrige essas distorções. Tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite às empresas abaterem da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados. Vamos agora ao Banco Central. No início da entrevista coletiva, Haddad apresentou os economistas que serão indicados para os cargos de direção do Banco Central. Paulo Pichetti, professor da Fundação Getúlio Vargas, deve assumir a diretoria de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos, no lugar de Fernanda Guardado. E Rodrigo Teixeira, ex-funcionário da instituição, deve ocupar a diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta, em substituição a Maurício Costa de Moura. Os novos diretores participarão do Conselho de Política Monetária, o Copom, formado pelo presidente do Banco Central, e 8 diretores. Uma das atribuições do Copom é estabelecer a Selic, taxa básica de juros de economia. As informações são da Agência Brasil. É uma coisa só. Fazenda e Executivo está tudo ali, né? Fazenda faz parte, é um ministério. Do Executivo? É uma coisa só. O ano passado alguém reclamou disso? Então. No ano anterior alguém reclamou? Gente, está faltando dinheiro, vai dizer que está faltando aqui, está faltando lá, tem que saber antes de gastar, né? E agora está aí. César, mais do mesmo. É como eu falei, de 22 para 23 a gente teve um superávit. Pô, foi algo gigantesco, absurdo? Não foi, mas não teve déficit. Então a gente tem que trabalhar com o dinheiro que a gente possui. Não dá para você fazer conta com o que ainda não existe. E, principalmente, com o que você sequer sabe como vai fazer existir. Porque alguns impostos ainda foram criados, só que se você sabia quanto arrecadaria com a criação de cada nova taxação, oneração, imposto. O pior é que eles acabaram criando alguns gastos que não tinha sequer a ilusão de onde viria a receita. Esse é o problema maior, e por isso um déficit tão grande. Há uma erosão de receitas. Não tem erosão de receitas. Sim, tem uma falta, como eu falei. Infelizmente, eles, e quando eu digo eles, são os envolvidos na parte de planejamento, fazenda, o próprio presidente. A impressão que eu tenho é que não tem alinhamento, não estão falando a mesma língua. Foi dada isenção para compra de carro popular. Quanto se deixou de arrecadar por conta dessa isenção? O ano que vem ainda, que já chega a 1 bilhão e 800 milhões. Então, a GM agora anunciou o corte de uma imensidão de trabalhadores por queda nas vendas. Então é que tá, Márcio, não adianta a gente pensar ali no alívio imediato. Pô, a gente ao invés de tratar a causa da doença, a causa do problema, a gente tá dando remedinho, tá dando aspirina, tá dando remedinho para dor de cabeça, que aí passa na hora. Quando passar o efeito do remédio, a gente vai ter o problema novamente. E é dessa forma que, infelizmente, a gente está governando o país. Não, vamos criar ali uma nova taxação, vamos onerar um pouco mais, ali de 6% para 8%, os super ricos. Não, vamos criar ali mais não, vamos. Só que aí, o que está se dando de isenção e de aumento de despesa, o que está se arrecadando mais não chega. Porque já tinha um buraco já. No começo do ano, quando se falou em aumento de Bolsa Família, em aumento da faixa de isenção de imposto de renda, na ampliação dos beneficiários do Bolsa Família, incluindo filhos
maiores de 12 anos, incluindo até os adolescentes até 17 anos. Já se sabia que ia ter um rombo grande. E dali já não tinha de onde tirar essa receita. E apesar disso, foi se ampliando. Veio a isenção aos veículos, veio o aumento do salário mínimo, veio o aumento da faixa de imposto de renda. O que importa aí, o pessoal da internet, dos e-commerce, né? Então, a gente sabia, o que está faltando é planejamento. Porque o orçamento, é claro que se você vem no acompanhamento do orçamento, você tem uma redução ali significativa mês após mês, é uma coisa. Mas não foi esse o caso. Então ele... não, essa erosão, ela foi criada. Isso foi uma implosão feita pelo próprio governo. Não estão aparecendo buracos no orçamento, nas receitas, que não eram previstos. Foram criados buracos. Foi dinamitado. Eu não acredito que o orçamento de 2023 tenha sido aprovado e não se alcançou a arrecadação prevista no orçamento. A gente quer saber disso. Vem cá, você alcançou a receita? Sim, como é que está a situação aí? Exatamente. Você está acompanhando? Não alcançou a receita? É uma coisa, aí é um problema. Não alcançou a receita. Agora, se você está cumprindo o orçamento, aquela meta do orçamento. Mas a gente mudou, mas vem cá, a meta era essa, você está alcançando? Porque, assim, todo mundo tem a expectativa de um ganho extra. Só que a expectativa do ganho extra não compõe a realidade. Sim. Então, essa questão judicial, eu vou mexer, eu vou alterar para ganhar, isso aí não é o melhor. Então, e falando de política pública, você só pode aumentar investimentos se você tem um aumento na receita. E vamos lembrar... Porque senão você só está aumentando o seu endividamento. E vamos lembrar que, de acordo com o Ministério, haviam 13 mil cargos técnicos que o governo queria transformar em 9 mil cargos de nível superior. Então, 13 mil de nível técnico para transformar em 9 mil. Ainda existe essa vacância ali, que não estava no orçamento, não estava na folha de pagamento. Que se ocorreu isso, que se de fato foram já ocupados, tem essa folha de pagamento também, isso dentro disso. Vamos começar. Despesa com isso, despesa com aquilo. Quer comprar avião, quer fazer isso, quer fazer aquilo, como? A gente teve um aumento de quantos ministérios, Márcio? Só na virada, na transição. E eu não digo que está errado, assim, eu não estou aqui julgando se está certo, se é necessário ou não o aumento de ministério. Mas você tem que cortar alguma coisa. Exato, só que a gente está num momento de transição. Na transição, você só mexe no que é possível. Aí quando você montar o teu orçamento, que aí seria agora para 24, aí você contempla, se der, você contempla um aumento total. Senão você vai ter que trabalhar isso para chegar em determinado, que seja na metade do teu governo, e aí sim você conseguir atender aquilo que você se propôs. Agora você não pode, Márcio, querer atender a expectativa criada em campanha sem mensurar o impacto que isso vai ter em todo o restante do já planejado. Tiveram uma mudança nessa questão do arcabouço, eu não sei se isso gera essa questão da responsabilidade fiscal. Eu não sei se alcança isso, porque você tem uma meta, você tem um orçamento. Não, se você acaba com a meta, não tem problema fiscal. Então é aquele teu negócio, mas você tem um orçamento. Então, a grande briga de aprovar o arcabouço fiscal foi exatamente por conta disso. Porque senão a meta não seria cumprida. E aí sim incorreria infração na responsabilidade fiscal. Agora, se você acaba com a regra, você não tem o que quebrar. E agora tá nítido, o Haddad ainda ficou meio irritado lá com as perguntas. Déficit tá aí, tá certo, a estimativa de 200 bilhões para mais. Porque, né? E assim, o que é pior ainda, e faltando 2 meses. Ele tá buscando responsabilizar Supremo. Os outros por um trabalho que não foi feito em casa. Porque, na verdade, quem defendeu o tempo inteiro que os investimentos seriam ajustados para que se tenha um equilíbrio e um déficit zero foi o ministro da Fazenda e a ministra de Planejamento. E o próprio governo, o próprio presidente foi enfático: não iremos cortar. O déficit zero é impossível. Não chegaremos lá. E assim, minimizou. Mas qual o problema?
Isso é irrelevante. E assim, não é irrelevante. Você não cumprir a sua responsabilidade fiscal não é irrelevante. E talvez isso tenha estressado tanto o ministro da Fazenda, porque durante todo o período ele prometia que, apesar do aumento de investimento, apesar da isenção disso, apesar da desoneração daquilo, temos gordura para gastar. E vamos finalizar com déficit zero. E agora, aos 45 do segundo tempo, falou: é impossível. Não se tem déficit zero. Bom, lembrando que o Ministério da Fazenda elegeu um presidente, né? Fernando Henrique Cardoso. Quem é mais velho, quem é da nossa geração, um pouco da geração do César também, conheceu essa história que Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda e a criação do Real, né? O mesmo ministério que elege pode derrubar também. Exato. Porque os nossos maiores... Assim, precisamos ser muito claro, né? Os maiores problemas que a gente tem hoje são de ordem econômica. E sentiremos o impacto aí nas próximas semanas. O dólar já extrapolou a barreira dos R$5, que há tempos não acontecia. O reflexo aparece. Cada novo comentário, cada nova declaração, cada novo erro no planejamento tem o seu impacto de forma imediata aí na... Lembrando que há 15 dias atrás já se retomou aí, já houve um aumento no diesel, então cada hora não, vamos dar crédito para aumentar o poder de investimento do empreendedor, seja das grandes empresas ou do microempresário. Aí, em contrapartida, virando a esquina, você vem e passa uma rasteira. Não tá fácil, não. O Brasil não é para amadores. 10h52. E claro, todas as declarações do presidente, também essa questão do ministro, o déficit, né, e aquela questão de o zero, chegar a zerar as contas, isso reflete no mercado. E refletiu. O dólar, que havia caído uns dias atrás, voltou a subir. Toda essa situação de inconstância que gera uma preocupação no mercado, por muitos chamados de Deus, mercado, ou o mercado em si, que tem uma influência muito grande. Isso aconteceu. Vamos às informações. Dólar sobe para R$ 5,04 após falar de Haddad sobre meta fiscal. O mercado financeiro teve no dia 29 um dia de turbulências. Após abrir com otimismo, o dólar e a bolsa investiram o movimento devido à entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as dificuldades em cumprir a meta de zerar o déficit no primário em 2024. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,047, com alta de 0,34 centavos. A cotação iniciou o dia em baixa, chegando a R$ 4,98 por volta das 10 horas e 30 minutos. No entanto, após a entrevista de Haddad, passou a subir, até encerrar a próxima das máximas do dia. Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana, que caía em outubro, voltou a subir neste mês, com alta acumulada de 0,4%. Em 2003, a divisa cai 4,42%. No mercado de ações, o índice Bovespa teve comportamento semelhante. Após iniciar o dia em alta, o indicador fechou aos 112.532 pontos, com recuo de 0,68%. No menor nível desde dia 1º de julho, a Bolsa também foi influenciada pelo cenário externo, com ações das petroleiras caindo porque a cotação internacional do petróleo caiu e os investidores decidiram vender papéis para embolsar os ganhos dos últimos dias. Quanto ao câmbio, houve um descolamento entre o real e o mercado externo, enquanto as principais moedas de países emergentes se valorizaram perante o dólar. O real se despreciou após a entrevista coletiva de Haddad, que confirmou declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dadas na última sexta-feira, que o governo dificilmente cumpriria a meta do déficit zero no próximo ano. Então, as informações, né? Agência Agência Brasil. César, é o que nós estamos falando até agora. Exato. Não adianta. Estava todo mundo na expectativa, estava indo bem, o dólar estava caindo, ou seja, o real estava subindo, né? Não é o dólar, o real estava subindo, né? E aí, com as declarações do presidente, e agora o ministro tentando ontem fazer
alguma situação que, na verdade, disse, nós vamos conseguir recuperar porque vamos mexer aqui e ali. Só que o mercado, na questão de risco, o pessoal retrocede. Ô Márcio, assim, aí é um problema que a gente tem também, porque quem é da área econômica sabe muito bem disso. Infelizmente, o nosso ministro da Fazenda não é. Não é o know-how dele, não é a expertise dele, então ele está sofrendo da falta de experiência. Se você, por mais que seja uma tragédia, mas uma tragédia anunciada, uma tragédia que você é claro, olha, a gente vai ter uma tragédia no final do ano, a gente não vai... Vende isso, que você, ao menos, você passa segurança. Preocupação. Agora, o que o mercado não aceita é a surpresa. E, na verdade, não é a surpresa, porque a coisa mais comum do mundo é o mercado financeiro você ter surpresas, muitas delas desagradáveis. Agora, quando eu digo surpresa, é assim, ser surpreendido por algo já conhecido. O governo já sabia que não ia ter o déficit, só que ele está bancando isso e o mercado já vinha pressionando. Gente, mas vamos conseguir? Não. Pô, mas está desonerando isso, está dando isenção daquilo outro, está ampliando despesa acolá. Não, mas está tudo sob controle. A gente tem essa gordura, a gente tem acompanhado. Aí quando você chega agora, na contagem regressiva do final do ano, você solta uma notícia incrível dessa, de que, olha, dificilmente, com o presidente dando esse anúncio. Não é nem uma matéria jornalística. Exato, né? Olha, gente, pô, a gente não. A suposição não, a declaração não, o presidente é solta da maneira mais natural do mundo, dificilmente alcançaremos, e isso não é um problema. Mas não é um problema para quem? Porque para o mercado financeiro isso é um problema enorme. Então, é o reflexo de como o mercado financeiro funciona. Dê a notícia péssima, mas dê com firmeza, com segurança, que olha, eu sei que a notícia é péssima, mas que vamos mudar. Não, mas está tudo bem. Para quando vira o dia você dizer que, olha, caramba, sabe o que a gente falou ontem, tá tudo bem, tá tudo péssimo. Aí realmente o mercado reage e reage com muita força. E cada vez que o mercado reage com muita força, a dificuldade da gente se restabelecer é maior ainda. Então está aí essa dificuldade, o governo fazendo das suas, as declarações, é o que você bem falou, o pessoal vem acreditando, mas de repente você fala, não, é que não vamos alcançar. Primeiro aquela sensação, pô, então já sabiam lá atrás e não tomaram as medidas. Bancamos, ainda assim, falamos, ok, vocês precisam de um apoio, então conte conosco. Aí na hora de fechar a cortina, não é bem você assim. diz, então desculpa aí. Quer dizer, o camarada se sente com a cara de besta, né? Essa que é a verdade. E aí os recursos vão embora, o pessoal vende os papéis, o pessoal deixa de investir, há uma preocupação. Como o governo também vai vender os seus papéis, porque um governo que não está acertando na mão, como é que vai conseguir arrecadar? É isso aí. Como é que ele vai conseguir vai vender seus títulos públicos? E né? basta... Lembrando que nós falamos isso aqui semana passada, o grande montante de investidores em títulos de dívida pública são investidores de 5 mil, 10 mil reais. A gente vem batendo recorde mês após mês, o recorde de retiradas de recursos de poupança, que já não é um grande investimento e assim, só vem saindo. Então, quer dizer, as pessoas estão deixando de investir para fazerem saques. A massa que está ali até os 5, 7 mil reais. Só para engrossar esse caldo, tem aquela decisão do STF, tem que ser, o julgamento que tem que ser feito a respeito da composição Fundo de Garantia. do Fundo de Garantia. São 720 bilhões de reais que, se for aprovado, tem que ser devolvidos ao trabalhador. Olha só, se já está com déficit de 200 e pouco, o pessoal está gritando, você imagina se entra mais essa conta de 700 bilhões, que não vai analisar agora. Não, claro Só que vai não. analisar para o ano que vem ou depois. O Supremo vai, com certeza, não dá. Se o Supremo faz isso agora, quebra o governo. Não, acaba com
quebra o governo, não tem como. Aí você Então, acaba qualquer e perspectiva. quem é que vai pagar essa conta? O trabalhador que não vai ter o seu dinheiro corrigido. Claro. De volta. Isso desde 1998, a correção, hein? Você nem precisa ter mais, tá empregado, você pode estar aposentado, mas a correção vem para você Sim. porque é seu direito. Então, olha só, ainda tem mais essa, fora outros aí que a gente sabe que, outros gatilhos, outras bombas, que a gente sabe que vai chamar atenção. Márcio, não dá pra brincar. A verdade é essa. Não dá pra brincar. Assim, infelizmente, a gente precisa que pessoas com conhecimento técnico, tanto para analisar quanto para resolver esse tipo de situação, tome a frente. Não dá para ficar brincando de fazer política em áreas tão importantes como a economia. Não cabe, A aprendizado. A Cabe- grande briga quando se cogitava anunciar o ministro Haddad para a Fazenda era exatamente essa. Peraí, mas qual a expertise para ele tomar conta de uma área tão sensível, especialmente com o volume de despesa que está sendo proposto a mais, né? Está sendo proposto a mais do que o orçado. E assim, o reflexo tem chegado e assim, isso para o país é péssimo, porque andar na contramão e o que ainda tem nos segurado é o agronegócio. Que está tudo parado agora, porque com a alta com a baixa, né? A super safra chegou e os preços caíram. O pessoal está estocando, esperando os preços subirem para poder vender, porque o mercado vai sentir. Nós vamos falar aqui hoje a respeito das indicações, né? De esposas de governadores, esposas de senadores, preocupação de cargos em tribunais de contas. Mas vamos deixar isso para um outro momento, a gente está falando a respeito também, que é outra coisa que chamou a atenção e teve uma situação de uma integrante do Tribunal de Contas que abriu mão de ser relatora de um processo devido à pressão. Afinal de contas, o marido dela fazia parte do executivo. Né? Então, essa é outra situação que nós vamos colocar aqui. Parece que estão esfregando na cara do brasileiro o que querem, né? Fazendo de qualquer jeito. Ó, eu vou indicar aqui, pô, mas tua esposa. Não, mas eu vou indicar. Está aqui no Tribunal de Contas. Não, ninguém está se preocupando com mais nada. Então, quer dizer, não sei se é nepotismo ou se na verdade passa boi, passa boiada. Não é assim? 11 horas mais 3 minutos, César. Chegamos ao finalzinho desse nosso papo hoje. Com chuva, eu estou imaginando que a chuva voltou. Então, assim, o tempo, como a gente falou, a previsão é de temperatura elevada e grandes tempestades. Isso pelo menos é até quarta. Eu não tenho experiência nenhuma com análise de meteorologia, mas a minha experiência de vida diz que todo finado chove. Chove, né? todo finado então, chove. eu acho que não para na quarta a chuva. Vai da praia na quarta? Talvez, mas não o tempo todo. Eu acho que não para na quarta. Bom, enfim, bastante coisa aí analisando essa preocupação, né, com o nosso país, a preocupação especialmente aí com a guerra, que vem trazendo aí grandes tragédias, especialmente a inocentes, tem afetado já outras partes do mundo. E especialmente no Brasil a gente também tem sofrido demais aí com a questão da violência. Cada dia é um problema maior, então acho que a gente precisa de fato parar, reorganizar e começar a melhorar a condição. Uma coisa assim que eu queria muito comentar e que eu venho conversando com alguns amigos, eu tive afastado na última semana, porque só para variar um pouquinho eu peguei Covid mais uma vez. E é engraçado porque ao passo que a gente não conta de ficar doente novamente, uma doença que não se ouve mais falar, comentando, caramba, pô, não vai dar, cancelando minhas reuniões. Eu ouvi assim praticamente de todas as pessoas com quem eu conversei, de que tem um ou dois conhecidos ou familiares que também estavam afastados, que também estavam com Covid. E aí a hora que você começa a levantar, há um estudo, já há evidências que se aumentou 400% os casos de contágio de Covid. E é engraçado que você não ouve uma cidade, o Estado, o governo federal falando sobre o assunto. É como se tivesse acabado o Covid, apesar do descarte de um número absurdo de vacinas por falta de procura na vacinação, o aumento de casos,
ninguém comenta. Então era só um ponto de atenção, lembrar a doença ainda está aí, as pessoas ainda ficam doentes, algumas ainda têm grandes consequências e sequelas por conta da doença, e que pouca gente tem procurado completar ao menos o seu quadro vacinal. Então era só deixar esse alerta aí e agradecer a honra e a oportunidade de fazer parte do time, de mais uma vez poder bater esse papo de qualidade, levando a cada um de vocês aí uma informação o mais precisa possível. Maria Clara aí pelo acompanhamento técnico, e desejar aí que seja uma semana incrível para todos nós. César, agradecendo sempre o desempenho e, claro, a preocupação do César semana retrasada. Ele falou, olha, semana que vem acho melhor não ir, porque testei positivo e testei Covid e deu positivo. Isso depois de ter participado com a gente na terça-feira anterior. A responsabilidade e a preocupação. Aí eu pergunto, esse exemplo de responsabilidade e preocupação, será que todos estão exercendo? Lembra? Nós vivemos um tempo que não podíamos dar as mãos. É isso aí. Vivemos um tempo que não podíamos dar um abraço, de chegar próximo das pessoas. Nós vivemos tempos de isolamento. Tempos em que famílias ficaram reclusas e muitas delas se separaram. E muitas tempos onde aumentou a agressão contra a mulher. Tempo onde as pessoas tiveram dificuldades de sobrevivência. Tempo onde que milhões de brasileiros que ficavam na escuridão para o poder público apareceram. Tudo isso aconteceu há pouco tempo. É isso aí. E as pessoas parecem que não lembram mais do que foi o Covid e das vidas que ceifou. Não podemos trazer ninguém de volta, mas podemos entender e respeitar e fazer com que isso se torne algo ideal. Lembra? Estou tossindo, estou ruim, use máscara, faço álcool em gel, faço uma coisa, faço outra, preocupação. Afinal de contas, o Covid está aí. Vacina tem, só não vacina quem não quer. É isso aí. 11 horas mais 7 minutos. Agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais, né, no Virtual News, tanto no YouTube quanto no nosso site também. Você vai poder acompanhar na íntegra e os cortes do Virtual News. Pessoal que tem comentado, maravilha, está muito bom, a gente curte os comentários. O pessoal tem comentado com respeito, ninguém se excedendo, as opiniões as mais diversas possíveis. Afinal de contas, essa é a ideia da democracia. Você poder falar com respeito, expressar a sua opinião. Concordar ou não concordar, não importa. O importante é que você acompanhou, assistiu, fez a sua reflexão e está expondo a sua opinião. Isso é salutar. Esse é o objetivo, né? É isso aí. Esse é o objetivo. Agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, desejando a vocês uma excelente terça-feira. Fique com Deus. E até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.